Queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro dia, nos preparando para o tríduo dos santos arcanjos, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 9. Inicia-se o Evangelho dizendo que está chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. E chegando esse tempo, Jesus vai tomar uma firme decisão de partir para Jerusalém. Quando nós falamos nessa passagem que Jesus está indo para Jerusalém, normalmente nós lembramos que ele vai para passar pela paixão, pela cruz, que vai morrer. Mas nós também temos que lembrar, como diz o Evangelho, chegando o tempo de ser levado ao céu, está chegando o tempo da sua glória, o tempo do seu arrebatamento, o tempo da sua ascensão. Ele não vai ser só morto e crucificado. Jesus vai subir ao céu. Ele vai entrar na sua glória. E ele faz isso tomando uma firme decisão. Até agora, na Galileia, lugar afastado dos pagãos, lugar onde uma multidão normalmente se reúne perto de Jesus. Jesus vai para Jerusalém consciente, sabendo do que vai passar, da sua missão, ele não abandona. Por isso que o Evangelho diz que ele toma uma firme decisão. Por isso que quando nós tomamos uma decisão, nós não podemos ficar enrolando. Tomou-se a decisão, é para caminhar, é para ir em frente. Agora esse caminho até Jerusalém não vai ter mais tanta multidão, vai diminuir muito o número de pessoas. O normal de quem sai da região da Galileia para chegar em Jerusalém é caminhar pelas margens do Rio Jordão, até chegar numa cidade próxima de Jerusalém, chamada Jericó. Nós sempre falamos que para Jerusalém é uma subida, porque ali fica mais ou menos Jerusalém 1000 metros de altura. Esse é o caminho normal pelo Rio Jordão. Só que no Evangelho, Jesus decide fazer um outro caminho. Ele vai passar pela região da Samaria. E no Evangelho de hoje, ele envia mensageiros à frente dele para, naquele povoado dos samaritanos, preparar uma hospedagem. Lá quando chega a época da Páscoa, se a gente lembrar, Jesus também tinha enviado Pedro e João para preparar uma casa para a Páscoa. Só que quando esses mensageiros foram procurar um lugar, eles encontraram dificuldade. Os samaritanos não os receberam, porque percebia que Jesus estava indo para Jerusalém. Esse é um pecado que muitos e muitos de nós cometem com muita frequência. A gente, como pessoa humana, tem muita dificuldade para não revidar o mal que fizeram conosco.
Os samaritanos não permitiram que a comitiva de Jesus se hospedassem na Samaria. E João, com os apóstolos, vai fazer o mesmo. Eles não foram acolhidos na hospedagem. E olha o que João fala: Senhor, queres que mandemos descer do céu fogo para destruí-los? O mesmo tratamento que eles receberam, os apóstolos querem revidar com o mesmo mal. Não faça isso. Em 2 Reis, capítulo 1, por 2 vezes, Elias vai pedir para descer fogo do céu e vai exterminar aqueles 50 homens. Lembremos um pouquinho que samaritanos sempre foram pessoas, um povo como os judeus. Tudo era um povo. Observavam os mandamentos, as leis. Depois das 12 tribos de Israel, depois de Salomão, o reino de Israel, ele vai ser dividido em 2. O reino do norte, onde a capital vai ficar como Samaria. E o reino do sul, com a capital Judá, que fica na divisão das 12 tribos. Essa do sul fica com 2, a de cima fica com 10. E nessa divisão, onde agora nós temos 2 reinos, o do sul e o do norte, o reino do sul, os samaritanos, eles vão permitindo entrar no reino outros povos, principalmente os assírios, que traz para dentro daquela região outros deuses. A partir desse momento, os judeus abominam os samaritanos. Se passam perto de um, gospe no chão. Para os judeus, os samaritanos são impuros. E daí criou-se uma inimizade, uma rixa muito grande. Mas como é bonito ver como Deus, às vezes na Bíblia, Ele destrói toda a nossa lógica daqueles que são nosso inimigo, mostrando que às vezes eles são melhor do que a gente. São inimigos os samaritanos. Um dia, lá em João, capítulo 4, Jesus faz questão de sentar num poço ao lado de uma samaritana. E os samaritanos e os judeus não se dão bem. Mas Jesus conversou com ela. Jesus teve paciência com ela. Jesus fez amizade com a samaritana, ao tal ponto que, terminando aquela conversa, aquela mulher ficou com sede de Deus. Dá-me dessa água. E a samaritana, ao voltar para a sua terra, evangelizou, falou de Jesus para outros. Às vezes, nós tratamos os nossos inimigos, quem não dá bem com a gente, como João, querendo mandar fogo para exterminar. Mas nós devíamos ser como Jesus, que senta com a samaritana, que dialoga, que cria amizade, fazendo que o outro que conversa conosco tenha sede de Deus, e ao sair dessa conversa, possa ir contar para os outros sobre Jesus.
Eram 10. Eram 10 que estavam com lepra. E Jesus os cura. Mas somente um dos 10, um apenas, voltou para agradecer a Jesus pela cura da lepra. E esse um era samaritano. Um homem estava quase morto no chão, porque foi roubado e foi espancado. O judeu passou por ele, os religiosos passaram por ele e ninguém ajudou. O único que parou e se envolveu com aquele homem, pegando no colo, levando para uma hospedaria para cuidar, foi um homem samaritano. Que Jesus também hoje, diante desse evangelho, não nos deixe ser como João no evangelho de ontem e de domingo. Quando João viram aqueles homens que não era do grupo expulsando o demônio, disse para Jesus: Senhor, nós mandamos eles pararem, porque não era do nosso grupo. Que Deus nos ilumine para sermos pessoas do diálogo. Não criemos rixas como judeus e samaritanos, mas deixar Jesus agir em nós. Jesus se aproxima, Jesus conversa, Jesus tem paciência para que o reino de Deus seja anunciado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.